A paz, irmãos, a paz, irmã Euseni Chamarelli, irmã Ana, sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui, Celina Maria, depois dessa palavra maravilhosa, né? Esse aprendizado que a gente teve agora, a gente vai continuar aqui com o nosso estudo no livro de Tiago. Né? No livro de Tiago a gente parou no capítulo 4, na última semana retrasada, e a gente vai continuar aqui meditando sobre essa importante epístola para qualquer cristão, né, que fala aqui da vida prática, do nosso dia a dia, da nossa conduta como cristão. Lembrando que Tiago, irmão de Cristo, ele foi um líder da igreja muito importante, foi um dos mártires também, né? Ele morreu, aquele que não reconhecia a Cristo como Salvador, como Messias, ele depois da morte de Cristo se converte, por mais de 30 anos ele pastoreia a igreja e escreve aqui depois, né, desses 30 anos já, ele pastoreando a igreja, os judeus, né, cristãos, ele escreve a epístola e um tempo depois ele é morto. Ele é morto pela causa de Jesus. Eu fico pensando, né, às vezes a gente passa por cada dificuldade e a gente se sente assim, tão sem saída, mas aqueles irmãos da igreja primitiva, eles derramaram seu sangue por amor a Cristo, para não negar a Cristo. Aí quando a gente olha para eles, a gente se sente até meio assim, nossa, como eu tô bem. A gente tá bem e às vezes a gente acha que tá mal, mas olha só o que eles sofreram para que a gente pudesse chegar aqui. Hoje está aqui recebendo esse ensinamento para que o evangelho chegasse até nós, né? Eles realmente foram imitadores de Cristo até na hora da sua morte. E a gente vê que, por exemplo, Tiago, ele foi quando Festo, o governador Festo, ele então sai do governo, né? Quando acaba o governo de Festo, o que acontece? O sacerdote, o sumo sacerdote, Anano, ele já ali, né, para aquela a pressão dos fariseus, dos saduceus da época contra Tiago, porque Tiago falava que Jesus era o Messias, e aquele levante contra Tiago. O que acontece? Por ordem dele, então, Tiago é levado aí para o pórtico do templo, e ali ele é pressionado a dizer que Jesus não é o Messias. Eles, assustados, porque viam que cada vez mais crescia o número de cristãos, judeus cristãos, e eles com medo, né, de perder a sua autoridade eclesiástica, eu digo, a sua autoridade religiosa, melhor dizendo, né? E eles com medo, porque Cristo estava sendo anunciado como Messias, e Tiago era um importante porta-voz disso aí, do evangelho, né? Desse evangelho de Cristo. O que acontece? Anano, porque Anano quer dizer outra coisa em outro idioma. Anano, então, o sumo sacerdote leva Tiago para a frente do pórtico do templo, e aí eles apedrejam Tiago. Tiago, então, é apedrejado até a morte, e por misericórdia veio um último e dá o último golpe ali, mas ele não negou a Cristo. Sabe como é que ele falava? Jesus Cristo é o Messias. Ele estava ali sendo apedrejado e ele continuou dizendo que o irmão dele, né, carnalmente falando, mas o Senhor dele, né, espiritualmente falando, Jesus Cristo é o Messias. Ele é o Cristo, Jesus é o Cristo. Enquanto eles queriam que ele negasse, e ele continuava sendo apedrejado e apedrejado, até o momento que um deles foi lá e deu o último golpe, e ele morreu dizendo a mesma coisa. Segundo o Flávio José, um importante historiador da época, né, que fala da história dos judeus, que fala da história da igreja também, né, que conta, e até hoje as suas obras estão aí, para quem quiser saber um pouquinho mais. Flávio José, ele relata ali, ele escreve o relato de Eusébio, né? E assim ele conta como foi a morte de Tiago, né? E o Tiago morre então dizendo: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Assim como Jesus morreu dizendo, né, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, assim também o Tiago também morreu seguindo os passos do Mestre, do seu Salvador, né? E esse importante
esse importante homem de Deus, né? Ele deixou pra gente aqui ensinamentos preciosíssimos. Preciosíssimos aqui. E a gente está aqui no versículo, vamos aqui no versículo 1 do capítulo 4, que diz assim: a origem das contendas. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam contra a vossa carne? Aqui Tiago, né, ele estava pastoreando ali a igreja primitiva, e ele já tinha problemas entre os irmãos que guerreavam. Ele não estava falando para pessoas que não conheciam o evangelho, ele estava falando para pessoas que eram, primeiro, judeus e conheciam, né, as escrituras, os profetas. Segundo, convertidos a Cristo e que conheciam o evangelho. Mas que mesmo assim ele teve que exortar, ele teve que chamar atenção, porque a natureza humana não muda, a essência humana tá ali lutando, né? E aí o que ele fala? Olha só, da onde que vem as contendas? Por que vocês estão brigando? E aí a gente vai se reportar lá no capítulo 1, quando ele diz, né, que ninguém diga de Deus sou tentado. Tá lá no capítulo 1 e no versículo 13, ninguém diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Por quê? Porque quando as pessoas elas se metem em contendas, quando elas se metem em discussões, quando elas se metem em competições, como ele deve ter encarado pelo teor da mensagem dele aqui entre os irmãos, né? O que acontece? Aí elas dizem assim, porque o diabo está me perseguindo, é porque é provação de Deus, é porque... Não, muitas vezes não. Muitas vezes não. Muitas vezes, não é? É o próprio ser humano. É o próprio homem, isso é o próprio eu. É o eu nosso que busca certas situações. Às vezes sim a gente pode atribuir ao inimigo, às vezes sim a gente pode atribuir, né, uma provação, mas na maioria das vezes, muita coisa que nós passamos, que eu passo, poderia ter sido evitada. A gente podia evitar. E Tiago tinha observado que algumas situações ali eram provocadas por aqueles próprios irmãos, e ele estava indicando ali, olha só, sabe por que vocês estão brigando aí dentro da congregação de vocês, dentro, né, da nossa, do nosso grupo? Da onde que vem isso? É da vossa carne. Não é? Porque o que é, né, ali como ele disse lá não é Deus. Ah, mas Senhor, eu sou assim porque Deus me fez assim, né? Eu estou passando isso porque Deus... Não, eu estou passando isso porque muitas vezes eu não sei dominar o meu eu. Eu não sei dominar a minha carne. Eu dou vazão à minha ira. Que a Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Eu deixo a minha ira, eu deixo a minha revolta, eu deixo, né, a minha ansiedade me dominar. Porque essa é a pior parte para nós, seres humanos. Eu digo, o inimigo não é nem o pior das nossas... Né? Lutar com as coisas espirituais não é nem o pior. Porque sabe por que não? Porque o diabo já está debaixo dos pés de Cristo e a gente tem autoridade espiritual, e quando a gente pega ao Espírito de Deus para que ele arvoie a sua bandeira contra o inimigo, ele faz isso e nos ajuda. E a gente, né, clama o nome de Jesus e o inimigo foge. Mas sabe qual é o problema? Que às vezes ele não foge porque a gente não quer se sujeitar a Deus. Então o problema pior não é o inimigo fugir, é nós não nos sujeitarmos. Porque aí ele tem toda a brecha para fazer o que quiser. Eu sou o meu pior inimigo. Sabe? Nós somos o nosso pior inimigo. Por isso que Tiago, olha, sabe de onde vem as contendas? Sabe de onde vem os problemas que vocês têm? Dos prazeres da vossa carne. Do prazer de querer ter a razão sempre. Do prazer de querer achar que você é melhor, que eu sou melhor que o outro. Né? Do prazer de achar que eu tenho que prevalecer, a minha opinião muitas vezes tem que prevalecer, a minha vontade tem que prevalecer, né? E essas coisas que é nossa do ser humano. Por isso que a nossa maior luta é contra a nossa carne. Quando fala carne, tá falando da gente mesmo, meu ego, minha carne, minha vontade, as minhas concepções, que eu muitas vezes não sujeito a Cristo, aquilo que Ele quer de mim. Aí, era isso que Tiago estava falando, olha só. E ele não estava falando com gente estranha. Ele estava falando com pessoas que conheciam o Evangelho, conheciam ele, conheciam
né? Tudo aquilo que Cristo pregou, que ele tinha relatado. Ele muito bem relatou, porque ele conviveu com Cristo, né? Quando ele estava aqui em ser humano. Cobiçais, versículo 2, de nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes. Olha que coisa interessante, né? A gente falou aqui no versículo, no domingo retrasado, né? Sobre a questão de a gente se comparar. E ele está falando assim, invejais. A gente às vezes quer comparar. Sabe por que as pessoas às vezes invejam as outras? Porque elas se comparam e a gente não tem que se comparar. Cada um é especial para Deus na sua vocação. Cada um fique na vocação que foi chamado. Cada um tem o seu valor. Eu não tenho que ser aquilo que o outro é. Eu tenho que ser aquilo que eu fui chamado para ser, que foi escrito para minha história. Aquilo que Deus escreveu para mim. Porque cada plano que Deus tem para cada pessoa é diferente. A única pessoa que a gente pode ficar se comparando e querer ser cada dia melhor é a nós mesmos. Eu tenho que melhorar aquilo que eu fiz de errado lá no passado. Aí sim, eu tenho que melhorar aquilo que eu fiz de errado. Sim, eu tenho que melhorar sim, com a graça de Deus. Não para querer ser melhor do que ninguém. Não para querer me aparecer, mas para eu ser mais parecida com Cristo. Para eu estar mais perto da vontade de Deus. Para eu ser mais aquilo que Deus quer que eu seja. Sabe? É isso que Tiago estava tentando falar aqui com os irmãos. Mas a gente é difícil. O ser humano sempre foi assim. Né? Fazeis guerras, cobiçais. Então, por que eu vou cobiçar? Quando eu não tenho que, né, me comparar com ninguém, eu não vou cobiçar nada. Que Deus abençoe o outro, que cada vez Deus abençoe cada vez mais. Se o outro estiver bem, que bom. Porque se a gente tem uma sociedade que as pessoas estão bem, a gente também vai estar bem. A verdade é essa. Se todos tivessem oportunidades, todos aproveitassem, todos estivessem bem, é paz. Só que infelizmente não é assim. E as pessoas estão aí fora guerreando, uma querendo ter isso, outra querendo ter aquilo, outra querendo parecer mais que o outro. E sabe, e tudo fica aqui. Não é pecado a gente querer progredir na nossa vida, não. Por contrário, é bênção. Não é pecado a gente querer desfrutar das coisas boas, da gente, né, querer fazer coisas para nossa história. Mas não no intuito de se comparar, nem seja, né, de cobiçar aquilo que a gente não poderia. Uma coisa é servir de exemplo, para que estimule as outras pessoas a também serem, né, pessoas que busquem sonhos. Estimular as pessoas a quererem, né, progredir, isso é bom. Outra coisa é querer mostrar que eu sou, eu sei, você não tem, você é, eu sou, eu quero ser. Isso é a coisa maligna. Ser exemplo é bênção. Estimular as pessoas para o bem, ou para que elas cresçam, é bênção. Mas ser arrogante, soberbo, ou querer, né, cobiçar o que o outro tem, ou querer ser mais, isso é maldição. E aí continua aqui, Tiago dizendo, nada tendes porque não pedis. Aí aqui, Tiago já entra naquela questão, né, do pedir aqui é o que deveria ser, né, pedir a Deus. Muitas vezes a gente não tem o melhor de Deus, porque também a gente não sabe pedir. E ele diz aqui, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Por que tem gente que às vezes, mas eu peço, Deus não me ouve. Eu já pedi, não está preparado para receber. Não está preparado para receber aquilo que pediu. Ou não é o momento, não é? Porque a gente também não vai dizer que não vai chegar o momento, vai. Ou ainda não está preparado para receber. Porque Deus sempre dá aquilo que é bom. Deus dá aquilo que é pão, Deus dá aquilo que é bênção, Deus não dá aquilo que vai destruição. Claro que Deus não vai ouvir a oração de alguém que está pedindo alguma coisa que é destrutivo. Eu estou pedindo alguma coisa, eu estou pedindo mal do meu irmão, eu estou pedindo para eu ganhar na loteria, para que eu seja viva gastando em coisas que não devo, em glutonaria, em bebedeiras, Não, peraí, eu tô pedindo errado. Eu tô pedindo coisas que Deus não aprova. Eu tô pedindo para viver uma vida carnal somente. Eu tô pedindo para viver uma vida que vai me afastar do Espírito Santo. Então, como é que Deus vai ouvir uma oração dessa? Eu vou pedir a morte de alguém?
Ah, Deus, mata aquela pessoa que me fez mal. Deus nunca vai ouvir isso. Até porque o poder da vida e da morte está na mão de Deus, não está na nossa, no nosso querer. Né? Eu estou pedindo vingança, então jamais Deus vai ouvir. Pedi e não recebeis, porque pedi mal. Agora, se eu estou pedindo também uma coisa que eu não estou preparada para receber, Deus não vai me dar. Deus vai me deixar, mesmo que aquilo seja bom, mesmo que aquilo seja justo, mesmo que aquilo seja reto, primeiro Deus vai me ensinar a administrar aquilo que Ele vai me dar primeiro. Ele vai me ensinar a estar preparado para receber aquilo que Ele vai me dar primeiro. Para que eu não desperdice, para que eu não desvalorize e para que eu não me desvie dos propósitos que Ele tem para mim. E aqui ele diz, né? Para esbanjardes em vossos prazeres. Então, até para pedir, a gente tem que ter sabedoria. Né? Deus, o que o Senhor quer para mim? Está dentro do seu propósito, desse lugar que eu vou? É isso que o Senhor quer que eu faça? É isso que o Senhor quer que eu estude? É nessa área que o Senhor quer que eu atue? É para aquele lugar que o Senhor quer que eu vá? O Senhor me permite ir para realizar esse sonho que eu tenho? Esse sonho também é seu? Ah, e aí sim Deus vai respondendo e vai guiando o teu caminho para que você possa entrar ali naquilo que você está pedindo para a glória dele, né? Que vai ser para a glória dele. E no versículo 4, então, Tiago diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O mundo aqui, gente, não é as pessoas. Não é você ter amigos verdadeiros, ou você buscar amizades sólidas, né? Ou você buscar ser amigo, estender a mão. O mundo aqui é o sistema mundano maligno. O sistema mundano que está aí, não é? Que a gente vê que está bem claro. E a gente já falou aqui que as pessoas, né, estão sempre buscando só o que é terreno, e ter, e ser mais e mais, e querer, e só buscando para si, o que o outro... Não, o outro não... Eu não me importo com o outro. Eu vou chegar onde eu quero, nem que eu tenha que pisar em alguém. Esse sistema maligno, mundano que está aí, né? Que só busca as coisas egoístas. E que a gente vê todo dia. Esse sistema maligno, mundano que está aí, né? Que a gente vê que o mundo é governado por ele. Que se volta contra Deus. Que esquece que tem um Criador. Que não está nem aí para Deus, para o Criador, para, né, buscar a vontade do Criador, para honrar o Criador. É esse mundo que, se a gente começar a viver só em função, né, desse sistema, e a gente entrar no jogo desse sistema, a gente não pode ser, porque foi amigo de Deus, a gente não pode ser amigo de Deus. E foi esse próprio sistema que matou a Cristo. Seja ele o sistema que governa, seja ele até mesmo o sistema religioso, matou a Cristo. Matou a Cristo. E aquele que quiser andar conforme esse sistema se constitui inimigo de Deus. E aí a gente muitas vezes vai na contramão do mundo. Porque o mundo tá mostrando uma coisa, né? Faça o que... Seja feliz, mesmo que você, né? Faça o que quiser para alcançar os seus sonhos. Não importa se você vai pisar alguém. Não importa se você vai destruir. Não importa se vai matar, né? Mesmo que não mate fisicamente, mas com palavras, né? Os sentimentos, né? Não importa o que Deus queira. Não, vamos abolir Deus da vida, que é isso. O importante é você ter prazer. Esse sistema... que é o inimigo de Deus, que vai destruir a gente. Se a gente se constituir amigo dele, a gente se constitui inimigo de Deus. Versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar entre nós. Que coisa interessante, né? É claro que a gente tem que entender que muitas vezes os autores da palavra de Deus, né, das Escrituras, eles usam... palavras que se aproximem que demonstram a nossa realidade humana, para que a gente possa entender a realidade espiritual. Quando fala ciúmes, não é esse ciúmes que a gente sente. Deus é Deus. O Espírito Santo é o Espírito Santo. O ciúme nosso é um ciúme doentio, maligno. Quando eu tenho ciúme de algo, né? Geralmente o ser humano, quando tem ciúme, não é aquele zelo de guardar, ele tem o ciúme da possessividade. Isso é uma coisa destrutiva. Então, quando a gente ouve a palavra ciúme, a gente logo pensa numa coisa ruim, né? Mas esse ciúme aqui que está querendo dizer, essa palavra que foi usada aqui, é dizer o seguinte: é zelo. O zelo é cuidado. O Espírito Santo, ele tem cuidado de você. Ele não vai dividir você com o mal, porque ele é
ele é bondade, ele é justiça, ele é pureza. Então, como o Espírito de Deus, que é puro, vai dividir onde ele habita, que é aquele filho dele, ele vai dividir isso com impureza? Então ele tem sim zelo. Se você é uma pessoa de Deus, você não pode estar buscando impureza, lascívia, você não pode estar buscando coisas pornográficas. Como que uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela vai ter prazer nessas coisas? Ela vai deixar que essas coisas a dominem? Não pode. Porque Deus não é assim. Ou vai habitar, ou quem vai dominar a vida dela, vai estar dentro dela, é o Espírito Santo, ou então vai ser esse tipo de coisa. Porque Deus, ele não é impuro. O Espírito Santo de Deus é pureza. Ele é bondade, ele não pode ser ódio. Como uma pessoa que deixa o ódio, né, deixa o sentimento de amargura e vingança, de querer destruição, vai poder dizer que o Espírito de Deus vai estar habitando nela. Ele não vai ficar ali, ele tem zelo. Ele tem zelo pelo que ele é, ele tem zelo por nós, cuidado por nós. Então é isso que Tiago quis dizer. Ele não pode habitar ali, né? E ele, quando ele vê que a gente está indo para esse caminho, ele tem zelo de nós. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E a gente chegou aqui numa coisa muito interessante, muito importante, né? Sabe como que a gente chama a atenção de Deus? Muitas pessoas acham que vão chamar a atenção de Deus fazendo promessas. Deus não precisa de nada. Não, eu vou dar tal coisa para Deus, ou então eu vou fazer um voto, eu vou dar, e acha que vai dar dinheiro para Deus como se Deus comesse dinheiro. Acha que vai dar comida para Deus como se Deus comesse comida. Acha que vai dar alguma coisa para Deus e Deus vai aceitar. E na verdade ele não vai dar nada para Deus, porque Deus é o dono de todo o universo. E Deus não quer nada a não ser aquilo que realmente ele pede. E o que ele pede? Que a gente tenha, né? Que a gente tenha respeito a ele, que a gente o ame, que a gente o considere, que a gente dê a ele a glória devida, que a gente ande na vontade dele, que é o melhor para nós, a pureza dele. E aí, né, o que diz aqui, né? A pessoa acha que vai chamar a atenção de Deus com tanta coisa. E se soberbece, acha que vai... Não, eu sou todo, né, sou abençoado. E olha, aqui Jesus fala, né, daqueles fariseus que andavam orando na praça, gritando: eu sou servo de Deus, eu não sei o que, sou abençoado. E aí, o que Jesus? Jesus chega manso, Jesus chega humilde, e Jesus, né, ele senta com os pecadores, ele fala do Pai com simplicidade. E aí, o que a gente vê aqui? Que Deus, ele resiste ao soberbo. Quer chamar a atenção de Deus? Quer ser realmente uma pessoa santa no sentido de separado para Deus? Seja humilde. Mas não é humilde assim como a Obra Elizabeth falou. Não é humilde, né, que andar todo rasgado. Não é humilde que não pode ter nada. Porque muitas vezes tem tanta gente que tem posses, tem tanta gente que faz tanta coisa e é humilde. Tem gente que é milionária e é humilde. E tem outros que são pobres e soberbos. Que pisam todo mundo. Não é? Quem já não conheceu pessoas assim? Existe. Tanta gente que às vezes, né, não tem nada. Mas tem prazer de chegar, querer humilhar o outro, achar que o outro... achar defeito no outro, achar que é mais que... Sabe? Quer aparecer que é mais que o outro só porque ele tem alguma coisinha a mais, já tá querendo bater em todo mundo. E não é assim. E tanta gente que tem posses faz um monte de coisa que é humilde. Que na hora que ele tem que conversar com alguém que tem um cargo menor, ele conversa. Ele vai, ele ama as pessoas com sinceridade, né? E aqui a Bíblia diz, né? Soberbo. E olha só, e a pior coisa, não é nem isso que eu tô falando. A pior coisa é aquele que acha que vai chegar diante de Deus e vai dizer: Senhor, olha, eu mereço, eu faço isso, eu ajudo não sei quem, ou eu jejuo tantas vezes na semana, ou eu subi 300 e tantos degraus, ou eu fiz a tal promessa, eu dei tanto, né? Eu fiz tal ajuda. Esse Deus resiste. O soberbo, isso não vai chamar a atenção de Deus nunca. Deus não vai ser chamado a atenção por nada que a gente faça, por mais que a gente esteja fazendo certo. E que não passa de ser obrigação nossa. A gente fez alguma coisa, é nossa obrigação. Eu estou obedecendo a Deus, é minha obrigação. Se eu não obedeço, o problema é meu, porque eu que vou depois ter problemas e prejuízos.
Ah, eu oro, que benção, é minha obrigação. Ah, eu faço, sei lá, eu jejuo, é minha obrigação. Ou não, porque jejum é uma coisa muito particular, né? Não tem nenhuma obrigação da gente, vai ser uma coisa que vai fazer bem para nós mesmos, né? Isso é uma outra questão que a gente entra depois. Não é obrigação e também não é errado. Mas não é isso que vai chamar a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é quando a gente realmente tem um coração humilde diante dele. Quando a gente reconhece que a gente não merece nada, que a gente não é melhor do que ninguém, e que a gente também é falho, e que a gente precisa da misericórdia de Deus. E o que estava acontecendo ali? Tiago estava encontrando dentro da congregação pessoas que estavam se exaltando, pessoas que estavam contendendo, que estavam querendo achar que eles eram, né, o dono da santidade. E ele ali cortou. Com essas palavras ele corta, olha só. Por contrário, vocês estão sendo carnais, e olha, o Espírito de Deus não vai habitar. Porque ele tem zelos, ele não vai estar aceitando que você divida ele com esse tipo de coisa. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aí a gente chega no ponto, né? Sujeitar a Deus, essa é a parte mais difícil, como eu já falei. É dizer para o meu eu não vou fazer aquilo que eu quero, vou fazer aquilo que Deus quer. Às vezes a gente tem que calar a boca, a gente tem que suportar, a gente tem que ouvir coisas que a gente não tinha que ouvir, sabe? E que machucam. A gente não falar aquilo que a gente também tem vontade, sabendo que vai ferir o nosso irmão. A gente, muitas vezes, abrir mão do nosso ponto de vista e, peraí, vou sujeitar isso a Deus, porque é Ele o dono de toda a clareza. Ele vai clarear, Ele vai mostrar, e eu vou resistir ao diabo. Aí sim, o diabo fugirá de nós. É eu dizer para mim mesma. Aí, quem é que pode fazer isso? O Espírito Santo de Deus, só Ele. Só Ele para nos ajudar, irmãos. É nesse momento aí que entra a atuação do Espírito Santo, porque é difícil. A gente tem a tendência da gente querer resolver sozinho. A gente deixar Deus de lado às vezes, né? Não, isso aqui eu resolvo. Não, isso aqui deixa comigo. Não, isso aqui... E quando a gente... É a coisa mais difícil, quando a gente tem que frear, entender que naquele momento não sou eu que vou botar minha mão, mas eu tenho que resistir ao diabo, porque ali... peraí, sem afronta. É muito complicado pra gente. Mas olha, a bênção que vem disso é tão grandiosa. Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente está deixando Deus operar com a sua vontade na nossa vida e Ele vai se manifestar e a gente vai ver. Ai, não tem como Ele não... quando a gente faz... Quando a gente bota a nossa mãozinha e a gente quer fazer o nosso... né, dar o nosso jeito e resolver, e a gente toma as dores, e aí Deus... Senhor, peraí, Senhor, me dá graça. Então tá, meu filho, até te ajudo, mas você não deixou eu fazer tudo perfeito, agora vou ter que te ajudando. Mas quando a gente deixa Deus fazer... Não é mais meu, Senhor, é teu. O problema é teu agora. Aí é com Ele. Aí Ele vem. E quando Ele vem com a justiça, Ele vem certo. Ele não falha, né? E aí o diabo foge. Aí realmente o diabo vai fugir, porque ele tá vendo um homem que é submisso a Deus. Ele tá vendo uma mulher que tá se colocando debaixo da mão de Deus. E ele não aguenta, porque ele não vê você mais. Ele não vai ver mais você, ele vai ver a mão de Deus sobre você. Ele tem que fugir. Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificais as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo. Limpai o coração. Quanta coisa tem aqui. Eu vou até parar, porque depois eu vou chegar nas outros versículos. Não adianta a gente querer correr, né? Às vezes eu fico pensando, nossa, eu fico falando do mesmo capítulo 3, 4 semanas. Mas sabe o que é? É tanta coisa boa que tem para ensinar para mim, né? Para ensinar para você, né? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Enquanto, né, a gente sujeita a Deus e o diabo foge, Deus, ele é uma coisa, ele é um ser tão maravilhoso. Ele fica esperando. Ele não tem necessidade da gente. Ele nos ama. Mas o amor dele é um amor tão puro que Ele respeita até mesmo o nosso amor e a nossa vontade. E o nosso demonstrar querer estar com Ele. Deus, Ele muito mais reage do que age. Ele já agiu.
Ele já agiu quando ele nos criou, ele já agiu quando ele nos colocou tudo para nós aqui nesse mundo, na natureza. Ele já agiu quando mandou seu único filho para que ele pudesse estar nos proporcionando a salvação. Ele já agiu quando ele nos encheu do Espírito Santo, deixou o Evangelho chegou até nós. Né? Ele já agiu tantas vezes. Então, ele agora, o que ele faz? Ele tá ali esperando a nossa ação para que ele possa também dar um passo para nós. Então, Deus, ele reage a você. Se você clamar, se você chegar, por isso que diz aqui, chegai-vos a Deus. Muitas vezes as pessoas querem conhecer, eu quero saber se Deus existe mesmo, deixa lá, se Deus existisse, não acontecia isso. Não, Deus existe. E ele não tem obrigação de meter a mão em nada que o homem resolveu fazer por conta própria. Não é? Ele não é um invasor. Deus é um cavalheiro. Ele falou, dominai. Quando ele criou o homem, ele falou assim, dominai a terra. E ele estava ali, todo momento, pronto para ajudar o homem. Só que o homem muitas vezes prefere se afastar de Deus. Então, se o homem preferir se afastar de Deus, Deus vai ser, né, um cavaleiro. Ele vai ficar esperando você buscá-lo. Agora, se você clamar, a pessoa muitas vezes não tem experiência com Deus porque ela não busca ter. Todas as vezes que eu chamei, uma coisa que eu posso dizer, irmãos, até mesmo por um animalzinho, eu vou ser sincera, eu já clamei até mesmo por, sabe, eu vi Deus operando. Eu não consigo me lembrar de um momento que às vezes não foi nem na hora, mas depois eu me lembrei, puxa, eu pedi para Deus fazer isso para mim. Mas não é porque eu mereça não, é porque Ele é amoroso, Ele quer, seja quem for. Isso não é um privilégio de uma pessoa ou de outra, não. Isso é privilégio de quem tem fé, de quem quer, de quem realmente quer que Ele age. Também não adianta as pessoas falarem da boca para fora. Mas eu me lembro de vezes que eu estava tão desesperada, eu não tinha outra solução, né? E mesmo que eu tivesse, não ia ajudar muito, porque Ele é que é perfeito. E eu chamei por Deus, eu falava, Jesus, me ajuda. E eu vi as mãos de Deus assim, claramente, na minha direção. Por familiar, sabe? Por várias pessoas, por mim mesma, e até por pessoas que eu não conhecia, ou até por animaizinhos. Eu vi Deus socorrer. E eu fiquei assim, gente, só pode ter sido Deus. Não tem outra explicação. Chegai-vos a Ele, e Ele chegará a vós. E purificai as mãos. Agora não adianta chegar até Deus e depois querer continuar com as mãos impuras. Né? Não adianta a gente, Deus perdoa. Deus, Ele ama. Mas Deus é santo. Ele não pode negar a si mesmo. Deus não vai se negar a si mesmo. Ele não vai andar, né? Ele não vai aceitar coisas erradas, e andar com quem quer andar com coisas erradas. Ele quer andar com a gente. Deus quer andar com a gente. Enoque andou com Deus, não é? E outros andaram com Deus aqui na palavra de Deus. Estou lembrando do Enoque porque está bem claro, né? Andou Enoque com Deus, né? Mas tantos discípulos, tantos profetas. Ele quer, a vontade dele. Só que ele não vai abrir mão, né, da sua santidade. Ele é santo. Ele é justo, ele é o Criador. Ele não vai fazer os nossos caprichos. É como o pai que sabe que o filho está errado, ele não vai deixar que o filho se arrebente. Ele não vai mudar os valores dele por causa do valor errado do filho, porque ele é mais experiente, porque ele sabe o que é o certo, né? Porque ele já viveu. Esse o pai, que eu estou falando da terra, né? O pai terrenal. Senão ele sabe que o filho vai se desviar para o mal. Então, o pai vai corrigir o filho. E assim é Deus conosco. Ele quer andar com a gente, ele quer ser o nosso pai. Mas há momentos que ele vai deixar, né, vai ter que se afastar. E por quê? Porque a pessoa está se afastando, não é porque ele está se afastando. Ela vai ter que se chegar. Ela vai ter que purificar suas mãos e entender que Deus não ele não anda com coisas erradas. Ele não anda com vícios. Ele não anda com maledicência. Deus não anda com impureza. Deus não anda com espírito de destruição, de ódio, né? De violência ao outro. Deus não quer nada disso. De destruição do seu próprio corpo, né? Deus não quer. E aí, por isso que Tiago teve que dizer, purificai as mãos, pecadores. E vocês que estão uma vez aqui, outra... Uma hora tá aqui, outra hora tá ali. Uma hora é sim, uma hora não. Uma hora eu sou de Deus, outra hora eu não sou. Uma hora eu tenho amor, outra hora eu não tenho. Uma hora eu falo isso, uma hora eu falo aquilo. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar em nós.
Todos nós seres humanos, cristão, eu, você, sabe? Porque a gente tem esse momento que a gente, peraí, eu vou fazer isso, peraí, mas Deus pede isso, mas, né? Deveria ter sido eu que tenho que fazer a minha justiça, eu que tenho que, não, eu que tenho que nada, né? A gente não pode ficar em cima do muro, né? A Bíblia diz, e vós que sois de duplo ânimo. Hoje eu acredito, amanhã eu não acredito mais. Hoje eu acho que Deus vai fazer, amanhã eu já não sei mais. Ah, não, será que Deus vai fazer mesmo na minha vida? Será que Deus me ouviu? Será que Deus quer? A gente tem que entender a vontade de Deus, né? E ficar, se amparar, se parar naquela vontade ali. E limpar o coração, como já foi dito aqui com tanta propriedade aqui pela obreira Elizabeth, né? Sobre limpar o coração. Eu não vou continuar mais, porque tem outras pessoas aqui para falar e tem muitas mensagens preciosas. Mas já foi falado hoje aqui, e está até completando essa palavra aqui da maledicência, do limpar o coração, que eu vou continuar no próximo domingo, né? Limpar o coração é algo que o Espírito Santo vai nos ajudar a fazer. A gente mesmo tem dificuldade, né? A maledicência é algo que a gente tem que afastar da nossa vida, porque senão vai nos destruir, né? O falar mal, o matar o irmão com aquilo que a gente fala, ou deixar o coração da gente triste, ou deixar a amargura, ou deixar a dúvida, ou deixar, né, a falta de fé. E como a obreira Elizabeth falou aqui, limpar o coração, né? Que a mãe dela também falou. Isso é uma coisa que a gente precisa exercitar e deixar que o Espírito de Deus faça. E só Ele pode fazer, mas Ele faz com muita perfeição, porque Ele é limpo, Ele é poderoso, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso na semana que vem, amém? Que Deus abençoe todos os irmãos que estão aí na nossa live, que a gente possa estar meditando aí nessas preciosidades que o apóstolo Tiago, né, deixou pra gente, né? O nosso... o nosso escritor aqui da epístola, né, deixou aqui pra gente.